Esporte e negócios, será que tem alguma coisa a ver? Não. A gente tá batendo papo antes aqui, antes de começar, e a gente percebe que tem muitas nuances aí, que um complementa o outro e um ajuda o outro. Hoje eu tenho um convidado aqui, muito especial para nós, e é muita coisa no currículo dele, vou ter que ler. Ademar Andrade, Chief Master faixa preta 8º Dan de Taekwondo, membro do Conselho de Mestres da América do Sul, presidente do Conselho Latino-Americano, presidente da ATA Brasil, técnico da seleção brasileira por mais de 10 anos, com 8 títulos pan-americanos conquistados de 10 disputados, técnico campeão mundial por equipes e mestre professor que mais formou alunos campeões mundiais da América do Sul. E também foi campeão mundial individual. Exatamente. É bastante coisa, né? Então, Ademar, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo aí. Prazer estar com você. Sou aluno do seu aluno, né? Um dos seus alunos. E vamos conversar um pouquinho sobre esporte e empreendedorismo. Agradeço o convite e espero vir para somar aqui. E só um detalhe, acho que eu sou um dos mais graduados do Taekwondo na América do Sul. E acho que eu sou um dos mais graduados, não tem questão de ver de ser o melhor ou o pior. Acho que é porque eu nunca desisti. Então, tá ligado a isso, a graduação. Não tem dúvida. O não desistir é o que faz a pessoa ter sucesso em qualquer área, seja onde for. Com certeza. Você fracassa quando você desiste. Porque você não sabe até quando você tem que perseverar. Então, o sucesso vem na perseverança, na persistência. É como um torneio, né? Você perdeu o torneio, você perdeu aquele evento. Mas você desistir de competir... isso você vai ter que levar para a tua vida. É amargo isso. Não tem dúvida. Agora, sim, a gente queria entender, né? Como é que foi o começo da tua carreira? A gente estava conversando um pouquinho antes, mas vamos retomar, né? Lá atrás, em que momento da tua vida, da tua história de vida, é o esporte? E por que o taekwondo? E como é que foi isso? Foi por lazer? Foi por gostar de esporte só? Enfim, como é que foi? Eu sou uma pessoa extremamente ligada ao esporte, minha família é ligada ao esporte, então sempre gostei. Mas meu pai, eu nunca tive o apoio no começo. Meu pai era agricultor, meu pai era fazendeiro, e o apoio foi para que eu seguisse a área dele. Desde o comecinho, se você for fazer agronomia, alguma coisa ligada a essa área, tem o apoio, paga os estudos e tal. Quando eu cheguei para o meu pai, eu falei, não, eu quero fazer educação física porque eu quero ser professor de taekwondo. Dentro da nossa federação, fui o primeiro professor de educação física. Para eles foi... conhecendo meu pai é falecido, ele falou assim, tá bom, filho, não, tem todo o apoio, mas vai lá, é tudo por tua conta, se vira, né? Eu falei, então tá, né? Daí, às vezes, acho que aquele adolescente ali, 17 anos, orgulhoso, foi no orgulho, né? E conseguiu. E minha mãe era professora, e o que a minha mãe queria era que eu fosse funcionário público. Olha. E daí quando eu falei, mas naquela época, né, funcionário público e tal, e ter uma segurança de carreira e tal, e eu, mãe, até ela insistia que eu tinha que trabalhar no correio, eu me lembro bem disso, nada... mas eu falei, nossa, mãe, do jeito que eu sou, acho que não vai dar certo. Fiz vestibular para odonto, acho que eu fiquei... Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tinham 100 vagas, acho que eu fiquei em 105º, ainda bem que eu não virei dentista, sorte dos meus futuros pacientes, porque ia ser o pior de todos. E aí eu fui treinando taekwondo e eu fui me identificando com a arte marcial, porque como adolescente ali foi mudando a minha vida, os torneios, as competições, os desafios que tinha no dia a dia, foi mudando na minha vida e aquilo ali foi me fazendo tão bem que eu não me via fazendo outra coisa. Tanto é que eu escolhi fazer educação física. Depois fiz pós-graduação, me especializei mais na parte administrativa e tal. E daí eu me lembro quando eu me formei em educação física, eu fui para os Estados Unidos. Depois do Mundial que eu disputei, eu fiquei 3 meses numa academia lá. E daí o cara queria me contratar, fica aqui e tal. E lá a gente começava a trabalhar das 9 da manhã até as 10 da noite. Sábado, que era o dia mais tranquilo, era das 9 às 5. Daí eu penso, daí domingo você tava quebrado, né? Você dormia o dia inteiro. E daí eu pensava assim, eu falei, cara, mas se for para trabalhar desse jeito, eu trabalho no Brasil. O Brasil é um país grande, um país rico, tem futuro. E, cara, eu consigo aplicar o que eles fazem aqui, eu consigo aplicar lá. Vai ser difícil, mas
Cara, o que eu pensava assim, de repente eu posso ser o pioneiro, de repente eu posso ter todo um país para explorar. Já era ITA lá? Já. era ITA. Isso foi em 1997, por aí. Você teve uma primeira tomada de decisão, né? Que foi contrariar os pais. Essa é para os adolescentes, para quem quer empreender, para quem está indo para o mundo, seja dos negócios, mundo corporativo, tem o peso dessa tomada de decisão, de dizer assim, ó, não, eu não vou para esse lado, e fazer essa escolha. Como é que foi esse momento e quanto você teve de apoio e como que você se sentiu nessa transição? Eu tinha o apoio dos meus irmãos. Meus irmãos falavam, cara, se é isso que você quer, faça, a gente vai te ajudar. Tanto é o primeiro carro que eu tive, foi meu irmão que me ajudou a comprar, depois paguei e tal, mas nunca do meu pai eu teria um carro se eu fizesse a faculdade que ele queria. Então, mas não sei, assim, foi um negócio que eu estava tão convicto do que eu queria, que para mim eu até vejo isso como meu pai, eu até agradeço que eles tenham feito isso por mim, porque fez com que realmente, ó, é isso que você quer, vai 100% nisso. Assim. Eu não vejo, se eu tivesse o apoio do meu pai, não sei, de repente se eu tivesse feito o que eles queriam ou tivesse tido apoio, quem sabe eu não teria o resultado que eu tenho hoje, ou não seria quem eu sou hoje, etc. Mas essa questão, eu acho assim, talvez seja um pouco de proteção, né, dos pais. Eu lembro da minha infância, meus avós falavam assim, não, quando você crescer, você tem que prestar concurso para o Banco do Brasil. Né? Estabilidade e tal, mas eram outras épocas, hoje não existe. Hoje, se você pensar em estabilidade, você está morto, seja em que segmento for. Né? Agora, assim, a gente identifica, desde cedo, talvez, alguns mais, alguns antes, outros depois, aquilo que eu tenho paixão para fazer. Eu lembro, eu falei num outro vídeo, o meu sonho de infância era trabalhar numa empresa de petróleo que tinha no Brasil, não tem mais. Eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu via propaganda do Tigre, quem, né, vai fazer a referência, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Mas não pode ser, não. Não pode ser, tem que ser nessa. Aquele sonho de infância, aquela paixão. Né? E essa paixão é identificada logo cedo, demora um pouco mais, um pouco antes, enfim, mas ela aparece. E é essa paixão que nos move a correr atrás daquilo que a gente quer. E foi o que você fez. Você não quis seguir para a agronomia para seguir a área de esportes, certo? Ok, vou fazer faculdade de educação física. Isso foi antes ou depois de começar a treinar taekwondo? Foi depois. Eu comecei a treinar taekwondo com 14 anos. Eu jogava futebol e eu jogava tão bem futebol que eu virei um bom faixa preta. E daí eu comecei no taekwondo. E eu acho que isso foi uma decorrência, assim. Eu acho que tem coisas que acontecem que só vão acontecer quando você está na estrada. Às vezes a pessoa quer, eu quero ter controle de tudo que eu vou fazer e tal. Cara, tem coisas que é tipo uma luta, não tem... Eu falo assim, às vezes eu falo para os alunos, faz tal coisa, entra com tal golpe e chuta na cabeça. Daí, mestre, mas não deu certo. Daí eu pergunto, mas você combinou com outro cara? Porque não é assim, a vida é uma luta. Às vezes... você fala e me vem na cabeça muito a palavra coragem. Porque, assim, tem muita gente que tem vontade, tem a paixão, tem o sonho, mas não tem a coragem e a atitude do começar. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Volto ao lance da luta. Se eu for lutar e eu me coloco numa posição submissiva, aceito que a outra pessoa se imponha contra mim na luta, é questão de tempo para entrar o primeiro, segundo, terceiro golpe e acabar ali. Então, quando você se coloca a fazer sparring, que nós chamamos no taekwondo, você tem que ter coragem, porque em algum momento você vai ter que ir para cima, você vai ter que ser ofensivo. Porque se você aceitar o jogo do outro, é que nem um cara bater no saco de pancada, só um vai bater. E você tem que ter essa coragem de atacar. E a coragem é um dos pontos principais para você começar a tua vida. Quando a gente fala do esporte, quando a gente fala do empreender, quando a gente fala do começar, como que você coloca a coragem nessa tomada de decisão? O quanto ela é importante para qualquer coisa que você venha a fazer?
A gente sempre fala que você se move em duas situações, né? Por amor ou por dor, né? Então, eu acho que para mim foi por amor, assim, porque eu gostava do que eu fazia, eu acredito no taekwondo, assim como mudou minha vida, eu acreditava que eu podia mudar a vida de outras pessoas ensinando isso. E hoje, na época, eu acreditava para os meus alunos. Hoje, na posição que eu tô, com a graduação que eu tô, eu vejo que num nível acima várias pessoas que querem ser professores de taekwondo e possam viver bem disso. Eu falo financeiramente. Minha esposa é médica já várias vezes, assim, a gente ia comprar alguma coisa, o vendedor falava, você é professor de taekwondo, você é médica, o cara conversava com ela, né? Daí ela falava, não, quem vai pagar é ele. Então, tipo assim, são coisas que você tem que aquilo que eu falei, você tá na estrada e você vai lutar e vira piada. Só que você tem que ter resultado no que você faz, você tem que ser o melhor no que você faz. Quem escolhe o taekwondo, o cara tem que saber que ele vai treinar o resto da vida. Ele vai ter que estar treinando, ele vai ter que estar estudando, não é um negócio, conquistei um título ou cheguei num determinado nível, agora paro de treinar e tal. Que nada, quanto mais você treina, se eu for lutar com os alunos na academia lá, todo mundo vai querer testar o mestre, e eu tenho que estar preparado. Por mais que eles não venham com aquela vontade toda ali, com aquela maldade toda de tipo como tem numa competição, mas eles vão te testar e a gente tem que estar preparado. Então, você nunca pode parar. E uma coisa que eu percebo no taekwondo, dos professores mais jovens, eles respeitam os mestres que estão ativos, que treinam, que lutam, porque eles entendem que eu tenho quase 50 anos, eu não vou ter a mesma velocidade de um moleque de 20, 25, mas eles respeitam por eu estar ali junto com eles. E isso é importante. O estar sempre treinando, isso vale para tudo. Né? Você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando. Vale para o taekwondo, vale para qualquer esporte, vale para o mundo empresarial também, para qualquer carreira que você queira seguir. Senão você vai estagnar, você vai ficar obsoleto. Né? Se eu paro de me aprofundar num assunto, na minha empresa, o meu par que está se desenvolvendo, ele vai galgar outros cargos, vai subir e eu vou ficar para trás. Isso, com certeza. Né? Isso vem desde cedo. Agora, sim, você brincou, né? Que começou no futebol e era tão bom que virou faixa preta. Eu ainda jogo bola. Joga ainda? Tem um time da faculdade lá. Então nem era tão ruim assim. Não. Mas ali é mais pela amizade, pelo churrasco depois. Consideração. Agora, assim, com 14 você foi pro taekwondo. Era lazer ou já era pensando em seguir carreira? Não, 14 anos era lazer total. Assim. Lazer total. Eu queria aprender a lutar. E daí eu me lembro que a minha mãe falava que na época eu tinha que aprender a falar inglês. A gente morava em Foz do Iguaçu, tinha muitos turistas, muitos turistas na cidade. Eu me lembro que a mãe falava, você precisa estudar inglês. E eu falava assim, não, eu quero treinar taekwondo, quero aprender a lutar. Daí ela falava assim, mas o inglês pode te dar um futuro. E nunca que eu pensava que ia ser professor de taekwondo. Daí a minha desculpa para minha mãe era assim, Foz é uma cidade violenta. Vão me assaltar na saída do colégio, eu vou falar inglês com o cara, eu preciso saber lutar. Essa era a minha desculpa que pegou com a minha mãe e ela não tinha argumento. E deu certo, ainda bem que deu certo. Deu certo. Em que momento assim mudou de lazer para caiu a ficha? Isso aqui pode ser, posso me profissionalizar, não digo nem segundo, terceiro passo, mas eu posso seguir uma carreira de atleta profissional. Acho que com 16 para 17 anos, naquela época, faculdade só tinha nos grandes centros, em Foz do Iguaçu não é como é hoje. Hoje o ensino está muito mais acessível. E ali com 16 para 17 anos, eu quero fazer disso a minha vida, eu não queria ser um professor de taekwondo simples. Eu falei, na época, ser formado em educação física era um diferencial enorme, porque ninguém fazia isso. Então eu pensava assim, eu vou me formar em educação física para ser professor de taekwondo. Então eu via que eu teria um diferencial naquela época na minha carreira. E óbvio que também exigência da minha mãe, caso não dê certo, você pode dar aula, pode fazer um concurso público e dar aula numa escola, né? Que o sonho dela era ser funcionário. Concurso é a salvação do mundo. E vejo os meus amigos que dão aula em escola, às vezes eu vejo eles comentando
o trabalho deles e tal, eu fico quieto, assim, fico pensando, ainda bem que eu tô aonde eu tô. Foi uma decisão acertada. Teve coragem, como ela falou, né? E, de certa forma, também, com 16, 17 anos, já visualizou um futuro que poderia... Você não tinha clareza ainda do que iria acontecer, mas você apostou, você teve coragem em seguir algo que você gostava já na época. Eu quero ser profissional nisso aqui. De repente, competir, talvez nem pensando em ter uma academia, mas seguir uma carreira profissional, de ir para torneios e tal, e fazer disso a sua vida. Mas, em um determinado momento, o atleta foi se graduando e começou a empreender. Virou, além de um lazer, de uma paixão, de um prazer, passou a se tornar um negócio. Como é que foi conciliar essas duas personalidades, o Ademar atleta e o Ademar calouro de empresário e depois de empresário? Tem uma história engraçada disso, mas antes, como que isso acontece, se sucede? É como uma montanha, assim, né? Eu acho que quanto mais você vai escalando a montanha, mais longe você vai vendo. Sim. Então, você tá lá pensando, o taekwondo tá sendo bom para mim, eu queria só aprender a lutar para não ser assaltado, né? Depois, comecei a competir, tô indo bem nas competições. Então, na medida que você vai subindo a montanha, você vai tendo uma visão cada vez melhor. O negócio da profissão, às vezes eu brinco assim, se eu trabalhasse sério, eu teria muito mais resultado. Mas eu sou tão feliz fazendo o que eu faço e a vida que eu tenho e tal. Óbvio que a gente sempre está almejando crescer e tal. Mas tem uma história engraçada que uma vez meus amigos, num churrasco lá em casa, perguntaram, minha filha devia ter uns 3 anos, né? Perguntaram assim, Isadora, o que teu pai faz da vida? Daí ela olhou assim e falou assim, meu pai não faz nada. Cara, imagine amigos ali, né? Futebol e tal. E daí eles começaram a pressionar ela. Mas como assim? Fala mais. Mas ele não trabalha? Como é que ele ganha vida? Daí ela falou assim, não, meu pai não trabalha. Mas quem que sustenta a casa? Daí ela falou assim, não, quem trabalha aqui em casa é minha mãe. E daí imagina os amigos, né? Daí eles falaram assim, não, mas o que teu pai faz da vida? Não, meu pai não faz nada. Meu pai vai para academia, ele volta à noite com o doboque, né, com o uniforme todo suado, e sempre fala assim, nossa, eu tô morto de cansado porque eu treinei bastante, tô morrendo de fome. Meu pai sempre tá cansado e com fome. E daí perguntaram assim, e a tua mãe? Não, minha mãe é médica. Minha mãe vai para o hospital, tem que fazer plantão e tal. E daí minha mãe, quando volta, ela volta, fala que está cansada porque fez plantão, porque trabalhou e tal. E o meu pai volta porque treinou. Volta cansado porque treinou e está com fome. Para mim, isso foi, eu acho que, o maior elogio que eu poderia receber. Porque para minha filha, na visão de uma criança de 3 anos, o que o pai dela faz é tão legal que ela não vê aquilo como um trabalho. Não vê como trabalho. Ela vê como uma diversão. E a gente que vive ali no taekwondo, um evento, um torneio da aula, é uma logística de uma empresa. A gente acabou de fazer um Pan-Americano com 1.300 competidores que funcionou como um reloginho. Uhum. É um evento aquilo. Tem um ditado que diz que quem corre por amor não cansa. Eu não sabia, legal. Quem corre por amor não cansa. E é mais ou menos isso também. Né? Você vai treinar, está dando aula, está coordenando uma equipe de professores, mestres e tal, mas claro que vai cansar, no final do dia vai cansar, mas você não vê como trabalho. Né? É o seu trabalho, é a sua atividade, a sua profissão, sua fonte de renda? Claro que sim. Né? Mas é muito mais prazeroso do que desgastante, do que estafante, né? Do que gerar algo de estresse, enfim, pressão vai lá para cima, aquela coisa toda. Tem um diferencial na minha carreira que não tem nas outras. Eu posso bater no pessoal. Eles também podem bater. Não é eu bato e eu apanho. Eu posso bater e posso apanhar. Então, muitas vezes, a gente tem algum problema. Vamos lutar um pouquinho ali. Vamos resolver um tatame. A gente fala brincando, mas se resolve. Mas é um diferencial. Eu brinco, às vezes, com os professores, os meus amigos na aula de educação física, eles falam, moleque lá, chato, não sei o quê. O que você faz com um moleque chato? Eu falei, galera, coloca os protetores, vamos fazer um rodízio em cima dele. Aquele chato já fica gente boa no terceiro sparring. Rapidinho, né? Rapidinho.
Ademar, na área de não vocês... Não vão fazer isso aí. Na área de vocês, tem muita disciplina, né? Eu não sou uma extrema conhecedora, conheço porque acompanho um pouco, mas vejo a questão da disciplina como um ponto bastante importante. E nos bastidores ali, você estava contando, eu fiquei com essa tua fala, que eu achei muito legal, da história da sua filha, do dar primeiro um passo pequeno para poder dar passos maiores. Eu queria que você trouxesse isso de novo para a gente, porque isso é muito legal. E eu tenho isso como um passo importante para a vida, né? Como uma lição importante para a vida. A questão da disciplina, a questão do cuidar com os passos que você dá e da organização que você faz. Isso tem muito a ver com o dia a dia de vocês, com o que vocês ensinam, praticam e levam para a vida, na academia e na vida também, que é o que você comentou com a gente ali. E eu queria que você trouxesse isso que você estava falando para a gente nos bastidores. A maioria dos pais, principalmente os pais, matriculam os filhos na academia para que eles aprendam disciplina. Só que ali a gente dá aula 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Se a criança convive num ambiente bagunçado, a gente vai ter que fazer milagre dentro do taekwondo, mas a gente consegue. O que eu falo é assim, se ele conseguir ter disciplina dentro do taekwondo, se as mudanças acontecem dentro do tatame, ele vai conseguir levar isso para fora. Óbvio, se tiver a ajuda dos pais, isso se multiplica na velocidade e tal. Mas a disciplina é fundamental. Até esses dias eu estava tendo uma reunião com um professor que quer abrir uma... A gente está planejando abrir uma academia e ele chegou atrasado na reunião. E daí ele quando começou a dar desculpa pelo atraso, eu falei, não, cara, não precisa dar desculpa pelo atraso. Porque às vezes acontece, o trânsito, isso e aquilo. Daí eu falei assim, mas não é a primeira vez que você chega atrasado. Eu sempre reparo que você chega atrasado nas reuniões, nos eventos e tal. Daí eu perguntei para ele, antes da gente falar de negócio, você faria sociedade com um cara que não chega no horário, nos compromissos marcados? Porque eu vejo isso, que se o cara não tem disciplina com horário, primeiro ele não tem disciplina com ele mesmo e ele não respeita outra pessoa. Daí eu perguntei para ele, você seria sócio de uma pessoa assim? Nossa, tipo, ele ficou... E na realidade você tem que ter disciplina para tudo. No taekwondo ali, é que o taekwondo, arte marcial, arte é no aspecto artístico. E a luta é uma arte. Você fingir uma coisa, fazer outra. Às vezes você dá ali que está cansado e o cara pensa que ele está cansado e de repente você vai para cima com tudo e tal. Esse é o lado artístico. E o lado marcial é da disciplina militar. Tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina... No taekwondo você se machuca, você não tem resultado, você não consegue chegar a uma faixa preta. Por isso que eu falei no começo, eu sou 8º dan porque eu nunca desisti, porque eu tive a disciplina de continuar treinando. E tem que ter, o que eu comentei com a minha filha, assim, brincando ali, fazendo, né, ela fazendo vestibular e tal, fazendo vestibular para medicina, daí um dia eu reparei que ela não arrumou a cama dela, né? Eu falei, filha, mas você não arruma a tua cama, você quer passar no vestibular de medicina? Se você não consegue organizar suas pequenas coisas, pô, como é que você quer algo maior? Pô, se eu sou reserva num time de várzea, como é que eu vou ser titular num grande time do Brasil ou da Europa? É nas pequenas coisas que você vai se construir. E a disciplina em tudo, né? Senão... Tem um vídeo no YouTube até de um almirante da Marinha Americana que fala ele tem isso. um livro, eu esqueci. Você quer mudar o mundo, começa arrumando a tua cama. É justamente isso. Né? Deixar... Mas olha que legal. Vamos pensar no empreendedor, os empreendedores que estão te ouvindo, né? Que vão ver essa tua fala e que querem aprender muito com você. Quero pegar isso tudo que você disse agora, a questão da disciplina, né? Da disciplina, da organização e até essa coisa assim, ó, de se preparar, de ir para o ataque, de não desistir nunca. O que os empreendedores que estão te vendo, que estão te ouvindo, podem captar disso tudo? Prestar atenção nisso e usar para a vida deles, para o projeto deles, para o negócio deles que eles estão começando, que eles estão implementando. Como que eles usam isso no dia a dia? O que eu vejo é assim, de uma maneira geral, assim, não só no taekwondo, mas para você fazer um negócio, assim. Primeira coisa, é até bonito, né? Pô, você tem que fazer o que você gosta, mas se o que você gosta não der dinheiro, você vai ter que fazer outra coisa? Não, você tem que fazer o que você gosta,
O que você gosta, você tem que dar um jeito que aquilo seja próspero, que seja rentável, que eu possa ter um padrão de vida que eu sempre almejei e etc, etc. E eu acho que o terceiro ponto mais impactante é o que eu faço que vai mudar a vida das outras pessoas, o que eu agrego para a sociedade. Porque às vezes eu posso fazer um negócio que eu gosto, eu posso ganhar grana, mas de repente aquilo que eu faço é insignificante, assim, pelo menos é o que eu penso. Então, às vezes, e isso tem para tudo. A gente fala, né? A gente tem um ditado que a gente vai melhorar o mundo formando faixa preta por vez. E daí eu falo que todo problema é um prego e o taekwondo é um martelo. Às vezes o pai fala, pô, meu filho tem depressão e tal. Daí eu falo, cara, traga ele treinar taekwondo, porque o que eu sei é taekwondo. Eu posso ajudar ele dentro do tatame. Eu não sou psicólogo, ali dentro eu sei o que eu tenho que fazer com ele. Então, se todo problema é um prego, o taekwondo é um martelo. Então, até eu brinco assim, pô, se eu fosse escritor, eu ia escrever uma poesia para ele, mas eu não sou. O que eu sei fazer é taekwondo. Então, uma pessoa que quer empreender, o que você é bom? O que você gosta de fazer? E isso você sempre vai ter que estar melhorando. O que você falou, é estudar, é melhorar. E daí, como que eu faço aquilo ser algo rentável? E aquilo, o que vai impactar na vida das pessoas que vão usufruir daquilo? É que nem... pô, posso fazer pizza, mas quantas pizzarias tem em Curitiba, né? Mas se a minha pizza tem o intuito de reunir a família no sábado à noite, na sexta, no domingo à noite, ela tem um propósito diferente do que... Ou você vai concorrer por preço. E daí concorrer por preço, qualquer um te ganha, né? Só o cara botar R$2 mais barato, ele é melhor que você. Mas daí, se entrar um outro concorrente que também pensa assim no preço, você perde o teu cliente. Então. Porque você está baseado no preço. Então você tem que, sim, agregar valor àquilo que você faz, transferir a paixão daquilo que você faz. Agora sim, você falou uma coisa que é muito interessante. Fazer o que gosta. Perfeito. Fazer o que você faz o que gosta, mas invariavelmente, para você empreender, em algum momento, você teve que fazer uma coisa que você não gosta, dentro desse universo que você gosta. Por exemplo... Sempre você vai fazer o que não gosta. Por exemplo, eu vou começar uma empresa. Eu gosto de vendas, da área comercial. Mas eu não gosto da parte de contabilidade. Mas se eu estou sozinho, eu-keep, por enquanto, eu vou ter que fazer algo que eu não gosto. Eu-keep. Eu vou ter que fazer algo que eu não gosto ainda. Até que tenha condições de contratar alguém para delegar. Né? Então, o fazer o que gosta é perfeito, ótimo. Mas a disciplina que vai me levar mais longe. De saber que... O que é disciplina? É você fazer aquilo que você não quer fazer. Né? Eu não gosto disso, mas tem que fazer. Porque o objetivo está lá na frente. Segunda-feira eu fui treinar, estava cansado, estava com uma preguiça, dor no corpo. Eu cheguei lá com o Maticinho, que é o meu professor, meu personal, daí eu falei, olhei para ele, bom dia. A primeira coisa que eu falei, cara, hoje eu vim na disciplina aqui, porque a vontade, nossa senhora, tinha acabado no domingo, assim. Mas o que eu vejo, quando você falou assim do que fazer o que gosta e o que não gosta. Pô, para quem está começando, cara, você vai fazer o que tem que ser feito, não é o que você gosta. Só que você chega num nível, que é a mesma coisa agora. Eu chego no nível de instrução que eu escolho as aulas que eu vou dar. Uhum. Eu escolho aonde que eu vou dar aula, eu escolho a turma que eu vou dar aula. Pô, quando você está começo de carreira, você está começando, você quer escolher o quê? Você plantou para isso. A gente falava disso ali nos bastidores também, a questão do encurtar caminho, né? Precisa ter um pouco de paciência e entender que tem algumas coisas que você tem que passar. O que eu vejo os jovens hoje, eles querem sair de alguma formação, ou no taekwondo os caras querem abrir uma academia e já ter 150, 200 alunos. Cara, não é um processo. Não é assim. Até é um processo. Eu odeio, eu não sei nem escrever Excel. Eu odeio Excel, só que eu preciso fazer. Só que agora eu cheguei, tem uma secretária que ela planilha para tudo que é lado lá. Mas é o que ela gosta de fazer e eu preciso dela no time. Só que se depender de mim para fazer isso, ia ser a pior coisa. Já não tem porquê. Só que eu fiz isso no começo. Exato. No começo eu tive que fazer. Tem que fazer o que era então, necessário, claro. Às vezes o cara quer... A gente fala que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Uhum. Às vezes o cara quer chegar na faixa preta, mas ele desiste no meio do caminho ou ele não quer
passar por todas as outras faixas. E não pode. Ele vai ter que passar. Né? Pô, e tem coisa que você precisa, que você vai ganhar experiência com o tempo. Não tem como... Todo mundo fala, pô, filho... Falam aborrecente. Você tem filho adolescente. Eu tenho uma filha adolescente. Pô, para mim é uma maravilha ter uma filha de 17 anos. Só que o pai, a cabeça dele tem que crescer igual vai crescendo com a criança. Eu não posso tratar uma filha de 17 anos igual eu trato um de 6 anos, que eu falo, não, sim. Pô, 17 anos você é outra. O problema não é o filho que é aborrecente, é o pai que está com a cabeça lá como se tivesse um filho de 5, 6 anos. Isso para tudo. Mas voltando no tema do negócio, cara, no começo, no Taekwondo, até hoje a gente tem um programa de formação de instrutores. Pode parecer estranho, mas daí eles têm o direito a irem treinar com os professores. E tem todas as regras para eles poderem estar treinando com os professores, no horário que os professores treinam. Acaba o treino, sabe qual a tarefa deles? É passar, porque daí transpira bastante, é passar pano e limpar o tatame para as próximas aulas. E são pessoas que têm poder aquisitivo que não precisavam estar ali. Ah, mas poderia colocar a mulher para limpar, poderia coordenar para que ela limpasse o tatame depois. Não, mas isso é de propósito. Sabe por quê? Porque quando você abre uma academia, ninguém abre uma academia com uma grana enorme, já com funcionário, isso e aquilo, porque você tem que fazer tudo no começo. E muitas vezes você vai ter que passar pano na academia, limpar banheiro. E se o cara que quer ser professor e não quer fazer isso, putz, meu amigo, procura outra coisa, que aqui não é esse o caminho que você vai... Aqui você não vai prosperar. Eu gosto desse teu olhar, dessa tua fala, e eu estou pensando aqui, porque conhecendo um pouquinho do tamanho que você ficou, isso é muito legal, falar da simplicidade, da humildade, do ter que fazer algumas coisas, mas com um olhar maior, ampliado. O Lúcio sempre fala, e eu gosto muito da coisa do você olhar para o teu negócio, né? Fazer o seu trabalho, pensar grande e escalonar. Né? E às vezes tem coisas que não dá para escalonar, mas quase tudo dá para escalonar. Você achou uma forma de fazer isso no teu negócio também, porque do sonho lá de lutar, né? De aprender a lutar, que deu um bolo na mãe e convenceu ela que isso era uma coisa importante, transformando isso numa profissão, criando aí o teu negócio, montando a tua academia e expandindo isso e escalonando, né? Porque são várias. Como é que faz a gestão disso tudo? Como é que cuida dos detalhes disso? E como é que mantém essa disciplina e essa organização tendo que olhar esse todo muito maior? Quando você vai crescendo dentro da academia, você vai vendo todas as áreas que você precisa dominar ali. Na medida que você vai crescendo, e o teu time vai crescendo, você vai escolhendo as pessoas certas para as funções certas. Por exemplo, eu posso pegar o professor Luciano Quadra. Ele não é uma pessoa que... Ele tem qualidades em algumas áreas, pô, o cara é fantástico. Mas em outras áreas ele é um faixa branca ali. Só que se eu botar ele naquela área que ele é faixa branca, esperando um resultado que seja um faixa preta, eu como líder, eu tô botando um cara que não sabe fazer aquilo na função errada. E é um grande erro meu pensar que ele vai conseguir ter um resultado bom naquilo. Então eu, na minha função como mestre, como responsável pelas academias, eu tenho que identificar em cada um o que eu quero deles e não só identificar e colocar eles fazendo o que precisa ser feito, mais importante é preparar eles para aquilo e monitorar para ver, eu preciso que... Agora a gente vai ter um torneio brasileiro, a gente vai ter o Festival de Taekwondo. Pela primeira vez, quando inaugurou o Teatro Positivo, um dia, quando eu conheci lá, eu falei, cara, o dia que a gente fizer um festival de Taekwondo, que é a nossa cerimônia de final de ano, né, exame de faixa e tal, dentro desse teatro, daí eu bati no peito e falei assim, aí a gente é foda, aí dá pra... esses caras são foda. Desculpa o vocabulário aí, mas foi o que eu falei. Sim. E a gente vai fazer isso esse ano. Só que em setembro a gente organizou um Pan-Americano. Nós organizamos um congresso em Foz, gente de toda a América do Sul e dos Estados Unidos. Nós estamos organizando um brasileiro agora, dia 5, 6 de novembro. Nós estamos
tem o Festival de Taekwondo dia 12 de dezembro. São várias atividades. Se nós não tivermos um time para que cada time converse e a gente estipule a função de cada um, a gente não... É que nem aquele cara que... O equipe, né? Ó. Às vezes o cara quer ser muito centralizador, às vezes ele ganha grana, ele cresce, mas o time dele não cresce. Perfeito. Eu vou te interromper porque assim tem uma dica que eu acho bem legal para você dar aqui. Como é que você fez isso? Como é que você identifica? Porque você fala o profissional certo, fazendo a coisa certa e treinando. Ajuda as pessoas aí que querem empreender, que estão começando, porque quando você começa, às vezes você começa, como o Lúcio falou, equipe, né? É você ali tentando achar um pouquinho e daqui a pouco você começa a agregar as pessoas. Como é que você, em que momento que você olha e diz assim, puxa, né? Essas habilidades desta pessoa vão fazer a diferença nesse trabalho aqui. Como é que você desenvolve isso? Como é que você treina isso? Como é que você forma essa equipe? Como que você ajuda esses empreendedores a identificar isso e a fazer isso que você fez? Eu aprendi, na época no Taekwondo, nem tudo, eu acho que assim, hoje eu vejo no mundo de hoje você tem informação, as redes sociais têm informação pra caramba. Chega a ser até um problema, assim, é um vício aquilo. Só que conteúdo é muito pouco. Eu vejo nas artes marciais, tem mestre, eu conheço o cara assim que de repente você vê lá, o cara é mestre. Pô, no Taekwondo, pro cara ser mestre, meu Deus, o cara tem que... É uma vida naquilo ali, são várias etapas que ele precisa passar. E eu aprendi no Taekwondo, assim, na época, que todos os professores tinham uma vida útil. E às vezes tem muitas empresas que pensam que o funcionário tem uma vida útil. Mas falando do Taekwondo, que é a minha área, eu aprendi que o Taekwondo tinha uma vida útil. Você tinha que tirar o máximo do professor, fazer ele dar aula, tal, e ele ia ficar ali 4, 5, quem sabe 6 anos. E nisso você já preparava um estagiário, digamos assim, para ocupar o lugar daquele cara. Porque em algum momento esse cara vai sair. Pô, a pandemia para mim foi um PhD de graça que eu fiz. Porque na época a gente tinha 4 academias faturando um valor X e tal, e de repente a gente abriu uma academia dia 1º de março, lá no Cabral, 9 de março a academia fecha, tem que fechar por causa da pandemia. Pô, a mão de obra do Taekwondo é muito especializada, não é um negócio que você contrata, você põe um anúncio no jornal e contrata. Para mim a pandemia foi um PhD fantástico. Ali eu aprendi que se eu não tiver... Eu precisava criar um plano de carreira para as pessoas que trabalham comigo, porque como é ruim você treinar um profissional bom, você preparar ele e de repente ele vê que ele chegou no teto e ele vai sair, ele vai fazer outra coisa. Pô, você que tem que começar tudo de novo lá, pá, você cansa, é desgastante, né? Eu falei isso é horrível. Eu falei isso num vídeo gravado um tempo atrás, que já está na plataforma, falando justamente isso, do plano de carreira. Né? Você tem que oferecer... Porque é ali que você vai reter os melhores. Né? Porque senão ele vai procurar outra coisa. E às vezes vai até para uma concorrência. Sim. Agora eu vou pegar vocês dois. Então, vocês falaram de plano de carreira, eu venho de empresa, né? A tua percepção e a percepção da Ademar. Quem é o responsável pelo plano de carreira? É o líder. É o líder ou é a pessoa? O líder tem que oferecer, tem que deixar claro para quem está entrando, para quem está começando a galgar a carreira, começar a carreira, o líder tem que mostrar, olha, aqui você consegue chegar até tal ponto, até você pode me passar, se for o caso. O líder é o piloto do avião, é o piloto. Né? Eu concordo e discordo, vou concordar e discordar de vocês. Sim, eu acho que é o papel do líder mostrar esse caminho, mas a responsabilidade do plano de carreira é 100% da pessoa que ocupa essa posição. Ele vai fazer o mérito, ele vai fazer por merecer. Isso. Eu falo isso no mundo da luta, sim. Quando eu vejo o aluno tá cansado ali, o cara tá treinando para um torneio, tá chutando... você vê que o cara pode render mais, mas ele não tá dando o melhor dele. Eu sempre falo, eu paro ali, eu falo, cara, quem vai entrar para lutar é você, isso. Não sou eu. Se você entrar mal, quem vai tomar chute na cara é você, não sou eu. Então,
Daí, pô, na hora o cara já começa a dar um gás ali, porque... Eu acho que a gente traz um certo comodismo quando a gente joga pro empresário, pro executivo, para a empresa, pro empreendedor. Você tem que ser o responsável pelo plano de carreira dos teus colaboradores. Você tem que ser responsável por dar o norte para eles. Sim, perfeito isso, né? Quem Líder, vai andar é ele, né? Isso. Agora, ele tem que entender que assim, ó, o esforço, a disciplina, a coragem é dele. Ele vai fazer isso, porque às vezes você tem duas pessoas exatamente no mesmo nível, né? E uma delas que delega para a organização, para o empresário, para o empreendedor, que cuide, e a outra que vai, pega com tudo e diz isso é meu e vai até onde ele consegue. Mas voltando ali, e o que mudou para nós, assim, com o lance da pandemia, eu falei, pô, essa cultura de dar aula, de toda hora tá mudando o professor, é ruim para o aluno que está ali, está acostumado com o professor, muda e tal. E daí eu pensei, pô, os caras que são bons, eu não quero que eles vão embora, eu quero que eles fiquem comigo. Porque no taekwondo não é questão só de ser bom, digamos assim, de dar resultado em termos de negócio. Assim, são pessoas que são legais de você conviver, que são pessoas que têm os mesmos valores que você tem, os mesmos valores, os mesmos princípios. E você quer viver com essas pessoas, conviver com essas pessoas. Então, eu pensei, pô, eu não quero perder professor bom. Eu quero que os professores bons continuem no meu time. Só que eu preciso buscar criar uma situação que eles tenham uma prosperidade de ganhar 3, 4, 5 vezes o que eles ganham. Só que eles precisam entender uma coisa, que só ganha quem entra para jogar. Eles precisam correr risco, eles precisam ter coragem. Aí tem professor que ele fala assim, teve professor que eu já ofereci, pô, vamos ser sócio aqui. E ele, não, eu preciso ser funcionário, registrado, bonitinho e tal. Hoje eu vejo que daí ele viu que os colegas dele estão ganhando muito mais grana que ele já, pô, mestre, vamos sentar e vamos conversar. Eu falei, não, vamos sentar e conversar. Mas assim, como mestre ali com eles, eu preciso criar situações para que eles cresçam. Só que eles têm que entender, mais dinheiro, mais problema, mais responsabilidade. Não tem... não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem como você ganhar bem se você tem poucos alunos. Se você tem bastante alunos, significa que você vai ter bastante coisa para resolver. Então, uma coisa está ligada à outra, não tem... É mercado. Quanto mais você cresce, os problemas vão acompanhar. Obviamente, o resultado... Espera-se que o resultado também acompanhe, cresça na mesma medida. Nos nossos negócios, eu deixo muito claro, eu estou à frente do comercial do grupo. Então, eu deixo muito claro, a meta da empresa é X. Com você ou sem você, a gente vai chegar. Sim. Ponto. Né? Eu chego para os parceiros, olha, dê o seu melhor. Não estou falando para você competir com o outro. Não, a tua competição é contra você mesmo. Faça o melhor que você fez semana passada. Você tem um resultado para alcançar. E se você não chegar no resultado esperado, eu vou abrir tua área, vou colocar mais gente. Porque a gente tem metas a cumprir, a gente tem os nossos objetivos. Né? Eu não cheguei a um mês. Eu estou há 15 anos ali naquela batida. Né? Então, assim, não é de graça. Você também. Sim. Quer dizer, quando você, de repente, abriu a primeira academia nos anos 90, começo dos anos 2000, talvez? Aqui em Curitiba, em 98. 98. Agosto de 98. A primeira academia. Hoje a ATA tem quantas academias no Brasil? Somos em 43 academias. No Brasil. Você é responsável pela operação na América Latina. Na América do Sul, nós somos mais de 300 academias. Mais de 300 academias. Hoje a ATA é a maior organização de artes marciais do mundo. É a maior. Quando a gente fala maior organização de artes marciais, é porque se você for em qualquer cidade no mundo inteiro que tem ATA, é o mesmo sistema de aula. Uhum. É o mesmo conteúdo que você aprende. Às vezes você vê outras redes de artes marciais, mas cada um ensina do seu jeito ali. E é uma organização fantástica nesse sentido. E isso não nasce da noite para o dia. Isso foi trabalhado. Né? É na persistência. Você não dá tudo que você pode dar numa semana e na outra você relaxa. Não é assim. Não. No negócio não é assim, na academia não é assim, nos estudos, na vida não é assim. Senão você vai dar um tiro grande e cai. Não, agora eu vou tirar um mês. Trabalhei uma semana forte, vou tirar um mês agora para descansar. Não é assim. É aquela batida diária. É bom se fosse. Né? É aquela batida diária para você poder alcançar. E se você não alcançar, é o que eu sempre falo, tem
Eu não sei como é que é para vocês, mas na nossa empresa a correção de rota semanalmente. Eu tenho minha meta anual, que eu divido por 12, divido por 4. Então eu sei quanto eu tenho que vender por dia. Eu acompanho as vendas nossas lá, hora a hora. Eu faço acompanhamento. Ó, Rio de Janeiro está baixo. Como é que está Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Tem que fazer esse acompanhamento. Gosto de fazer? Mais ou menos, né? Mas tem que fazer. Mas gosta de ganhar dinheiro. Eu falo para os professores, vocês gostam de viajar, né? Gostam de tirar férias em Fernando de Noronha, gostam de restaurante bom. Então, tem que pagar o preço, né? Ah, não, eu quero só o bônus. Meu amigo, então vai prestar concurso. Nem não tá com essa bola toda. Não tá com essa bola toda, não. Vai ganhar na Mega. A gente tem um montão de... tem alguns alunos que são advogados, concursados e tal, os caras estão voltando para a área privada porque tá bem mais promissor lá para eles. E o mercado, independente do segmento, está cada vez mais competitivo. Com globalização, então, né? E quando você fala em mercado, em globalização, em mundo digital, no caso de vocês, acho que não, mas nos nossos negócios aqui, eu posso ter um concorrente. Eu moro no Cabral. Eu posso ter um concorrente no Santa Cândida, mas posso ter um concorrente em Tóquio. Sim. Oferecendo meu serviço. E aí? O mundo digital para nós, às vezes, óbvio, a gente tem as aulas online, a gente ainda continua, óbvio que isso é uma pequena fatia do quase, não digo insignificante, mas a gente tem isso, a gente mantém, a gente não vive disso, mas é uma área que a gente precisa ter. Só que facilitou muita coisa. O mundo digital para nós facilitou. A gente tem reunião, por exemplo, com o CEO da ITA, a gente tem reunião que ele vive nos Estados Unidos. Todo mês a gente tem reunião, onde a gente tem a prestação de contas do que a gente faz no nosso país e na América do Sul. Então, sempre... E uma coisa importante, assim, sempre a gente está no taekwondo, a gente tem o cara que é mais graduado que a gente sempre tem que estar prestando contas para o cara que é mais graduado. Tem uma passagem bíblica, né? Ninguém é ninguém sem ser a sombra de alguém. Então, sempre a gente tem que estar prestando contas. E, às vezes... a gente, mas numa academia eu não preciso prestar contas para ninguém. Eu presto contas para o meu próprio time. A nossa meta é isso. E até mesmo agora a gente tinha as metas para o ano de 2022. A gente está 10% de bater as metas, mas já era para ter batido nesse mês. O que a gente está fazendo que a gente não está conseguindo? Se for ver o faturamento está bem, os números estão excelentes, a gente está com tudo certinho. Só que era para em outubro a gente chegar no número que a gente queria, a gente não chegou. Então agora a gente senta, a gente está estudando o que essa pessoa... Porque é 10% que a gente precisa melhorar. Só que 10% parece pouco, parece muito, para o que a gente quer é muito. Eu sempre falo, o cara que fica em primeiro lugar, para o cara que fica em segundo lugar, numa luta de taekwondo, às vezes foi um soco, um golpe de punho que deu a diferença. Exato. Vamos ver em alta performance, vamos ver Usain Bolt nos 100 metros rasos. A diferença dele para o cara que ficou em segundo é milésimos de segundo. Só que veja o prêmio do cara que foi campeão do prêmio do cara que ficou em segundo lugar. Então é a mesma coisa. Esse finalzinho que é difícil de tirar, que a gente precisa estudar. Todo mundo fazendo curso, todo mundo estudando. Lá na academia a gente tem reunião com os professores toda terça e quinta. Da 1h30 até as 2h30 é sobre os números, o que está acontecendo, saiu aluno, entrou aluno, por que saiu, por que entrou. A gente tem um controle do que acontece na academia. E daí depois das 2h30, 3 horas, das 3 às 4, todos os professores treinam. E o professor não gosta de treinar, ele não vai trabalhar com a gente. Porque se você não gosta de treinar, como é que você vai convencer teu aluno a treinar? Vai cobrar. Não faz sentido, né? Não tem, você não pode vender aquilo que você não compra. Então a gente tem semanalmente o controle dos números da academia. E isso, às vezes, para o mundo corporativo, isso é normal, mas uma academia de artes marciais, só que isso a gente faz desde sempre. Assim, tem que ter essa visão de negócio, porque senão vira bagunça. Sim. Vira bagunça. Então você tem que ter, tem que deixar de lado um pouquinho o papel do atleta e ser o gestor. Naquele momento você é o gestor. Né? Você falou do Usain Bolt, do prêmio que ele ganha, tá, por chegar em primeiro. Recentemente, o Federer aposentou. Muito bem. Eu gosto de jogar tênis também, né? Jogava com o Lucas quando ele estava aqui. E aí fui dar uma lida na biografia dele. O cara começou cedo, criança. O Nadal era gandula, né? Hoje
Olha onde ele está. E ele ganhava, nos últimos jogos, nos últimos torneios, $1 milhão para entrar na quadra, independente do resultado. De patrocínio, 80 milhões por ano. 80 milhões de dólares por ano. Mas e o preço que ele pagou para chegar lá? Né? Ah, mas não importa, ele pagou o preço. Né? Ele chegou lá porque ele pagou o preço. Houve esse compromisso dele. Né? Paixão, tudo mais. Será que ele não sentiu dor? Não? Claro que sentiu. Estourou a mão? Claro que sim. Né? Mas ele pagou o preço para chegar lá. E muitas vezes a pessoa quer o quê? Quer abreviar esse espaço, esse tempo. Né? Ou não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Não, mas como é que eu faço para chegar lá já? Você tem que trilhar todo o caminho. Né? Como é que eu faço para chegar de Curitiba a São Paulo? Você tem que pegar a 116 ali e vai embora. Não tem como. Né? Existe um caminho a ser trilhado. Se você não está disposto a isso, reveja se você tem perfil para empreender ou não. Porque para empreender, não existe esse lado romântico. O cara é empresário. Mas para ele se autodenominar empresário, o que ele teve que passar? Quanta água de chuva teve que tomar para daí começar a tomar uísque? Então não é assim. Tem que ter o estômago forte ali. Tem que ter. E ainda mais no Brasil, com toda a burocracia que tem, e tributação e tudo mais. Assim, eu costumo dizer o seguinte, para o cara empreender, além do desejo que ele tem que ter de empreender, como você falou, ele tem que ter um estômago muito forte. Ele tem que ter um desejo muito maior do que o medo. Sim. Do que o medo de fracassar. Né? Porque ele tem que levantar todo dia, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Mas hoje não estou afim. Vai sentar afim mesmo. Não tem jeito, porque o teu concorrente já está correndo. Às vezes, fazendo uma comparação com a competição no taekwondo, né? A gente teve o Pan-Americano agora, e daí o pessoal... mestre, vai ter treino no feriado? Eu falei assim, com quem que você vai competir? Com o pessoal do Chile, Argentina, Uruguai. Eu perguntei, é feriado lá? Os caras vão treinar lá? Eu falei, cara, teu corpo sabe que é feriado? O que você quer? Você quer ser campeão ou você quer descansar? Eu falei, compete, tira uma semana de descanso. Mas primeiro vai lá, e durante esse processo, enquanto você não alcançar o que você quer, não tem... Não sei, eu, pelo menos com os meus alunos, não tem descanso, não tem final de semana, não tem feriado. Tá doendo foco, meu joelho. Meta e foco. Bem isso mesmo. O dia que eu treinar sem sentir dor no corpo, alguma coisa está errada. Eu costumo dizer muito assim, que inclusive já falei em alguns vídeos também, quando a pessoa vai querer empreender, por que você quer empreender? Começo de conversa. Porque eu quero melhorar de vida. Então você quer que aconteça uma transformação, você quer promover uma transformação na sua vida. Essa transformação envolve transformar a vida de outras pessoas. Tem um ditado que diz assim, se você quiser crescer na vida, você tem que ajudar outras pessoas, um número X de pessoas a crescer na vida também. Então é uma troca que acontece. Né? E a gente percebe isso no mundo empresarial e eu percebo também na academia. Né? Eu percebo lá, quando eu vejo o professor Quadra dando aula, eu chego lá para a minha aula, antes da minha aula, ele está dando aula para as crianças. 3, 4 anos de idade. Né? Ensina as posições, o juramento. Estão falando agora esse trimestre sobre confiança. Confiança, lição de vida. Né? Lição de vida, confiança. Mas já foi falado de integridade, já foi falado de autoestima, enfim. Né? E é claro que a criança não tem noção disso ainda, mas já vai criando aquele alicerce. E na carreira profissional a mesma coisa. Mas é o arrumar a cama. Ela começa a ter a confiança nas pequenas coisas dentro do taekwondo e é o que ela vai levar para a vida dela. E os comportamentos? Aproveitando que você falou disso, né? Começa a arrumar a cama. Como é que você chega do arrumar a cama a esse modelo que você diz, né? No mundo todo onde vocês estão, funciona exatamente do mesmo jeito. Como foi para chegar até aí? O que foi mais importante? Quais foram os comportamentos? O que vocês fizeram para vocês terem... Porque é difícil você manter isso. Você dizer, olha, o atendimento que eu tenho aqui é exatamente o mesmo formato, atendimento, comportamento que a gente tem lá do outro lado. É o processo. Eu acho que só vai viver o propósito quem conseguir suportar o processo ali. Qual que é o processo? De você ser faixa preta. Tem dias que você... Imagina aqui em Curitiba, você treinar, chutar um saco de pancada numa aula às 7 da manhã, com -1, 0 graus. Quando você consegue suportar o processo, você é forte ali no dia a dia, quando você vai... imagine uma luta assim. Imagine eu pego um moleque de categoria dele de 15 anos, eu coloco ele lutar com os professores. Os professores dão uma acelerada nele na luta.
Aí quando ele chega para lutar lá, no dia do torneio, ele tá lá na categoria dele, aquela ansiedade, aquele nervosismo todo. Aí a gente chega pro moleque, olha nos olhos dele e fala assim, meu, com quem que você treinou para esse torneio? Ah, eu lutei com esse cara, esse. Você treinava toda semana com esses caras. Você tem medo de cara? Eu falo, não, medo não. Eu falei, cara, você treinou com um cara que é melhor do que com os que você vai lutar agora. Então você está preparado para isso. Às vezes eles perdem, não significa que isso vai fazer com que eles ganhem sempre. Mas o ganhar e perder faz parte. Só vai perder quem compete. Quem não compete nunca vai perder, mas também nunca vai ter o prazer, o sabor da vitória. Então é o processo, é você viver o processo. E engraçado, uma das coisas que eu vejo no taekwondo, todos os eventos que a gente participa, tipo um congresso e tal, a própria Universidade Positivo aqui, eles não abrem mais lá para outras atividades, outras artes marciais, o ginásio de esportes dele. Mas para o taekwondo eles abrem. Até é engraçado que eles falam que eles pegam o ginásio no final do evento mais limpo do que eles entregaram. Porque é criada a cultura de, pô, se eu tomei uma garrafinha d'água, eu não vou deixar na arquibancada, eu vou levar no lixo. Porque a outra pessoa, quando vier treinar aqui, vai sentar aqui, ele não quer sentar num ambiente sujo. E isso é feito dentro da academia. Outra coisa que a pandemia nos ajudou, você usa um aparador de chute, uma manopla, antes de você guardar, você vai lá, higieniza e guarda. E isso a gente ensina às crianças também. Parece que é uma coisa boba, mas é verdade. Você brincou, agora guarda o brinquedo onde tem que ser guardado, porque quando você for brincar com a outra vez, está lá à tua disposição. Você pegar um par de manopla sujo, suado, um negócio anti-higiênico. Então, você acabou de usar, você limpa e guarda. As próximas pessoas que forem usar aquilo, eles vão pegar aquele material limpo. Então, mas isso é um negócio que a gente cria dentro do tatame, e aí as pessoas começam a levar, primeiro levam para casa, alguns levam para o trabalho, alguns levam para a sua vida, e esse é o propósito do nosso trabalho. O nosso propósito do taekwondo, por isso que eu vejo que a gente tem muito que crescer ainda, não só no Brasil, é porque todo mundo precisa disso. Toda criança, todo adulto precisa trabalhar isso. E as pessoas que valorizam isso, por isso como o Lúcio, eu me sinto bem em estar num ambiente assim. Porque é legal, não tem preço estar ali. Então, é o processo. E isso você faz ali dentro do tatame, você leva para tua casa, você leva para tua empresa. Eu me lembro na época que eu era moleque, assim, eu ia fazer prova, assim, ou eu ia estudar, daí eu falava assim, cara, eu não consigo me concentrar. Daí eu, com 14 anos, eu falava assim, mas eu me concentro para lutar, por que eu não consigo me concentrar para ler esse texto? E eu ficava fazendo a comparação, eu me cobrando mesmo, né? Se você se concentra para lutar, você tem que se concentrar para ler esse texto e entender isso aqui. Então é esse o propósito, você levar para a tua vida o que você aprende dentro da academia ali. Treino difícil, luta fácil. Sempre, não é isso? Sempre. Não, treino difícil, luta fácil. Treino difícil, luta fácil. Isso serve para a vida. Isso serve para a vida. Né? E lutar, assim, a luta ali, a competição é a festa. Sim. O difícil é o dia a dia. O difícil é você treinar. Imagine, tô meio com dor de cabeça. E ter que dar lá 1000 chutes no treino, ter que sair na mão com os professores lá, dando chute, tomando chute. Teste físico antes do exame. E daí ainda veio um professor e fala assim, aproveita que ele está cansado e é hoje. E o cara te olha. Só que isso que te fortalece. É isso que te fortalece. E você viveu o propósito. Em algum momento, o aluno, tirando por mim, vai usar isso como aprendizado na sua rotina diária. Claro. Vai usar. Né? Eu levei pancada, mas eu aprendi alguma coisa. Então aqui, ele vai fazer uma comparação. Pode mais tempo ou menos tempo, mas isso vai acontecer. Eu motivo muito os adolescentes a competirem. Assim. A vida é uma competição. Então, só que o bom do taekwondo é que você compete num ambiente totalmente seguro e íntegro. Óbvio que a outra pessoa está lá querendo te acertar, mas existe uma regra, existe uma disciplina, existe um respeito. Então, esse é um dos motivos assim que a gente sempre insiste, assim, vamos competir.
porque ele vai trabalhar o lance da derrota, o lance da vitória. A frase do eterno Grandmaster, o fundador do Taekwondo Songando, ele sempre diz: na vitória seja humilde e na derrota seja forte. Então, a gente ensina os alunos assim, pô, você ganhou a luta, você não comemora na frente do teu adversário. Não, ganhou a luta, vai lá, cumprimenta. Se tiver o professor dele lá, se tiver, cumprimenta todos os caras com quem você competiu. E depois, lá com a tua equipe, ganhei e tal, não sei o quê. Mas não falta o respeito com o outro cara ali. Você não sabe a história de vida do outro cara. Então, acho que dificilmente você vê um cara ali, às vezes eles fez o ponto, dá aquela comemorada e Mas já né? É contido ali. Né? Por respeito ao outro. Então, isso é legal. Assim, é legal você viver num ambiente que é assim. É legal você trabalhar numa empresa que tem essa filosofia. E isso faz a diferença. Então, isso é bacana porque, como você falou há pouco, né? A ATA, em qualquer academia que você for, o processo é o mesmo. Então, criou-se um modelo, um padrão, e escalou nesse modelo. Por isso cresceu e está onde está, e hoje é a maior do mundo. Se eu não me engano, 1.033 academias no mundo. No mundo. Que operam da mesma forma. Né? Então, quer dizer, criou-se um modelo, validou o processo, multiplica. Isso serve para qualquer negócio. É o que nós estamos fazendo nas academias no Brasil, é o que eu procuro fazer nas nossas redes de academia aqui de Curitiba, crescer e multiplicar. E, obviamente, assim, eu brinquei, né? Esses dias foi Dia dos Professores. Pô, eu só dou aula para faixa preta, só dou aula para professor. Eu falei, cara, não quero fotinho nas redes sociais. Quando eu dava aula para as criançadas lá, era bombom, chocolate, que eu saía de sacola. Vocês nem para pagar um café para mim do Dia dos Professores. Mas é assim, na medida que eu vou crescendo, eu vou tendo cada vez menos contato com os alunos menos graduados. Porque o meu trabalho é cuidar por exemplo, eu sou 8º Dan, o meu trabalho é cuidar do mestre Demétrio, que é 6º Dan e dos outros mestres do Brasil. E depois já cai para os 5º Dans. Então é aula online, é ligação, porque eu não vou conseguir cuidar de todos. Só que se eu fizer o meu melhor com eles, eles vão fazer o melhor com a linha deles também. E isso vai se multiplicar. É o exemplo, né? É o exemplo. Segue-se o exemplo. Né? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu digo. É seguir o exemplo. Você não pode... como a gente estava falando há pouco, acho que nos bastidores ainda, de um personal trainer fora de forma. Mas que moral tem para falar? O cara pode ter PhD em treinamento, mas você olha ali... Então, com certeza, você é visto pelo mestre Demétrio, pelo mestre lá de São Paulo, o... Sênior mestre Plentes. Sênior já, né? Sênior, ele é sênior mestre. Então, com certeza, você é avaliado, né? Observam os 5º Dans, os 4º Dans e tal, quando você foi dar aula lá na academia. Quando o professor Quadra colocou no grupo lá no WhatsApp, o mestre André, o Chief Master Andrade tá... Chief Master? O título, eu fiz exame na época, eu era candidato a Chief Master, agora foi aprovado todos os meus pré-requisitos, agora eu sou nomeado Chief Master, daí em julho do ano que vem eu faço a cerimônia para ser, na realidade, o Chief Master. Chief Master. Aí vim dar uma aula aqui na academia. 20 vagas. Eu peguei cedo já, né? Já coloquei lá, Lúcio e Davi. Beleza. E quando a gente chegou, a academia estava cheia. Sabia que teve gente que foi na aula e falou assim, eu vi que já tinha lotado, mas eu sabia que eu ia chegar aqui e ele não ia me tirar da sala. Eu falei, você é cara de pau, hein? Daí ele falou assim, eu sabia que você não ia me tirar da sala, você é gente boa. Eu falei, mas eu vou te colocar para todo mundo lutar contigo. Ele, não, por favor. Mas assim, onde é que eu quero chegar nisso daí? Quer dizer, você atingiu, por todo o teu histórico, tua carreira, e o que você representa para o taekwondo mundial, né? Por que não? As crianças, os adolescentes que estavam ali, nossa, é o mestre Andrade. Nossa, é o mestre Andrade. Claro que sim, como não, né? Eu lembro uma aula que você deu lá na antiga Academia do Cabral, perto da Onjo lá, né? Que é uma aula para crianças e todo mundo queria lutar com você. É lógico, virar referência. Né? E o que muita gente não entende é assim, você não está ali por acaso. Sim. Foi construído. É no dia a dia. Né? Não é
Do nada. Pô, do nada. O cara teve sorte na vida. Não teve sorte na vida. Só vem as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo. Exato. Então, assim, quantos anos para chegar onde chegou? Quantos anos para a ATA ter lá 1000 e tantas academias no mundo inteiro, seguindo o mesmo padrão? Que trabalho foi feito nos bastidores? Meu exame para quinto Dan, eu nunca vou esquecer. Isso aí para mim é de motivação, assim. A gente no Mundial, isso era quarto Dan, fazendo a semifinal na categoria do top 10. Tava ganhando a luta, tomei um giro lateral nas costelas, quebrou minhas costelas. Daí, perdi a luta. E não consegui, continuei lutando, acabou no cauteado, foi por tempo ali, mas perdi. Daí, à tarde era o exame para quinto Dan. Para quem já quebrou a costela, você não consegue respirar, você não consegue fazer nada. E como que eu vou fazer fórmula? Vou lutar 2 vezes, vou fazer fazer o quebramento lá de madeira, com a costela quebrada. Daí eu falei, o que eu pensava assim? Eu falei, cara, eu preciso buscar alguma coisa qual o propósito de eu estar aqui, né? E o que me motivava naquele momento foi os meus alunos. Eu pensava, mas tipo, com que cara eu chego pra galera lá, e aí fez exame? Cara, eu quebrei as costelas de manhã, daí não pude fazer exame à tarde. Alguns iam entender, mas esse não. Eu tô respirando, eu vou. Tanto é que daí foi até engraçado, meu mestre na época, ele falou assim, como é que tá com muita dor? Daí eu falei assim, não, tô mais ou menos. Não, eu tirei o teu nome da lista do exame. Eu falei, não, eu vou fazer o exame, eu tô bem, eu tô super bem. Daí eu falei, quer que eu faça tudo agora aqui na tua frente? Ainda bem que ele falou que não, mas tava doendo muito. E daí ele olhou assim, mas pode colocar em risco? Não, tô super bem, não, só dói quando eu giro e tal, mas isso eu controlo lá na hora e tal. E fiz o exame. E daí, tipo assim, para mim aquilo foi mais importante do que ganhar um título mundial. Porque a dor dentro ali, só quem tá sentindo que sabe, uma costela quebrada. E foi, mas o que tipo assim, no momento de dor ali, no problema, assim, onde seria, tinha todas as justificativas para desistir. Eu pensava, o que eu vou pensar? O que os meus professores, o meu time vai pensar? O cara treinou pra caramba. Com certeza eles iam entender. E o que os meus alunos, o que minha família, o que eu não vou desistir. É a mesma coisa do professor Xavier agora no exame no Pan-Americano. Ele lutando no domingo, ele tomou um chute no braço, quebrou o braço dele. E eu estava assistindo a luta e tal. E daí, vai te fazer um raio-x, foi pro hospital, quebrou o braço. E ele ia fazer exame para quinto Dan. Nós ficamos, se não me engano, 2 meses com treinamento exclusivo para ele, Caio Andrade e Igor Carneiro para o exame para quinto Dan. E o mestre Demetrio treinava junto. O senhor Xavier, todos se dedicavam, mas o dele tinha um plus a mais na dedicação. Os outros comentavam isso também. Uhum. E daí o cara não vai fazer exame. Daí o cara ele foi lá, ele disse, vou tentar fazer o exame. Ele reprovou no exame, a gente ficou... Para nós foi uma dor como se a gente tivesse reprovado, porque daí no taekwondo é assim, se você tem uma lesão momentânea, é por tua conta fazer o exame. Eles não levam em consideração que você está com o braço quebrado, você tem uma distensão, você está com o joelho machucado. Se você tem alguma doença crônica, eu tenho uma prótese, não sei, aí vai lá no exame de faixa com observação, aí eles levam em consideração a nota. Mas uma lesão momentânea, não. Então, eu falei, Xavier, você quer fazer o exame? Ele falou, se eu puder, eu faço. Olha, mas é nessa condição. Ele falou, não, eu vou fazer. Mesmo assim, ele fez a fórmula, ele fez quebramento, só que daí ele não conseguiu lutar e não conseguiu fazer armas, porque as armas precisam dos 2 braços. Uhum. E ele não alcançou a nota para passar. Foi até engraçado, o Conselho de Mestres da América do Sul, eles levaram em consideração, pela atitude dele, aprovar ele ou não. Mas daí a gente, agora nesse momento a gente não pode ser emoção, a gente tem que ser razão e a regra é essa e a gente respeita, admira a atitude dele. E veja assim, mesmo com dor, com tudo, ele fez, no meu caso eu dei certo, eu fui aprovado, no dele não. Só que isso, para mim que sou mestre dele, cara, isso aqui eu vou olhar para ele, tá, Xavier, vamos fazer cirurgia no braço e quando que a gente está liberado para treinar de novo? E a gente vai se preparar para fazer o melhor exame dele de novo. E deu um passo para trás e a gente vai seguir. Isso aí não é fator que vai desmotivar. Isso foi uma casualidade, aconteceu, como acontece no dia a dia, acontece na vida de todo mundo. Você pode ter uma empresa, pode dar uma enchente, perder tudo, mas... Eu lembro, eu estava 2, 3 anos atrás, eu estava fechando um contrato em Salvador, cliente grande lá,
Assinei o contrato, fui avisar o pessoal daqui, falou, ó, o concorrente lá assinou com uma outra concorrente de um cliente nosso lá, um contrato maior ainda. Falei, pô, toda aquela estratégia que a gente fez foi para água abaixo. Vamos redesenhar. E foi tudo na surdina, foi tudo muito bem feito que o concorrente fez. Me senti mal ali? Claro que sim. Mas agora a gente tem que correr para o outro lado, ver qual o plano B, plano C, para a gente contornar isso aqui e resolver, e enfim, resolvemos, né? Mas frustra naquele momento? Claro que sim. Mas quem que não tem frustração? Claro que frustra, né? lógico que sim. E assim, a frustração, ela é importante para fazer você crescer. Para você entender que você não é imbatível, Sim. que você não é o melhor do mundo, né, que você não é o fodão. Acontece sim. Né? Baixa a tua bola, tem outro lá que também tá brigando por esse título Isso aqui. é uma dica também tá brigando importante. pelo mercado. Tinha um cara no Pan-Americano no Peru. O cara foi 8 vezes campeão mundial norte-americano e chegou com todas as honras ali, né? E foi competir. E aí ele foi lutar com o senhor Coleraus, lá do Rio de Janeiro. Coleraus foi uma vez campeão mundial, e o cara já era quinto ou sexto dan, e o senhor Coleraus acho que era segundo ou terceiro. E teoricamente existe essa hierarquia no taekwondo, né? E o cara, pô, vai lutar com o cara, tipo assim, vou atropelar, né? O cara aquecendo e tal. E o Coleraus, ele é uma figura, é uma figura. Ele sentadão lá, perna cruzada, cabeça raspada e tal. Quando entraram para lutar, quando o cara fintou alguma coisa lá, o Coleraus deu um giro, gancho saltando, puf, ponta do queixo, o cara, pof, caiu. Até não vou falar nome, né, mas o mestre dele é um cara que eu admiro pra caramba, gosto pra caramba, o mestre desse competidor, ele fez assim, na cadeira, e fez assim, nossa, nunca vi isso com ele. Nunca vi esse cara tomar um chute desse jeito. Então, veja, por melhor que você seja, você não sabe o que vai acontecer. Você não, e você tem que estar preparado para os revés. Ninguém quer, mas vocês dois falaram, e é muito importante isso, e isso que isso vale para todo mundo que ouve, né? Para quem quer empreender, para quem quer montar o seu negócio, que é o controle da emoção, né? Quando você precisa usar a razão e como você administra a frustração. Porque é inevitável você passar por isso em qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? E aí, quando você segurar isso, assim, eu queria aprovar o menino lá, né? Sou mestre dele, eu queria que ele fosse aprovado. Mas nessa hora eu preciso segurar a emoção e, em nome da profissão, do negócio, eu preciso usar a razão, né? É o meu negócio, ele precisa funcionar. E tem que ser assim. Porque assim é o certo. Mas não é muito fácil de fazer isso, né? Administrar também, né? isso. Tanto é que ninguém do time que foi aprovado nos exames comemoraram por causa em sentimento a ele. Claro. É o time, né? É o time. Não foi o time todo que foi avante. Né? Apesar de ser algo individual, mas por ele ter acontecido isso e ser um acidente, pô, ninguém chuta o outro, vou quebrar o braço do cara, mas aconteceu. Lógico. Mas a gente respeita. Eu tenho certeza que quando ele fizer o exame e passar, aí a gente vai fazer a comemoração de todos juntos. E a galera tá lá tranquila. Muito legal. Esperando. O que aconteceu com ele, né? E aconteceu com esse era um mestre que foi nocauteado? Não, era um mestre. Isso acontece todo dia. Né? Todo dia. E que aprendizado que a gente tem disso? Não é todo dia que você é o melhor, né? Não é todo dia que você vai ser nocauteado. Então, vai haver momentos de vitória, vai haver momentos de fracasso, e todo momento, vitória ou fracasso, é momento de aprendizado. Todo momento. Né? E em todo momento você tem que ver assim, onde eu posso melhorar. Mas você já é campeão. Onde eu posso melhorar? É autorresponsabilidade. Né? Exatamente. Eu lembro uma vez, estava tendo uma aula com o mestre Demétrio. Eu e o Lucas, a gente estava tendo uma aula com ele. E ele simulou um exame, não lembro direito como é que foi o negócio, mas ele simulou um exame lá e o Lucas perguntou para ele, que nota seria? Seria 9. Não lembro direito o que era. Por que não 10? Ninguém tira 10. Porque sempre tem alguma coisa para melhorar. No taekwondo a gente tem a filosofia que são 9 faixas coloridas, são 9 dans, porque na cultura coreana o 9 é um símbolo de superioridade, é um símbolo muito importante, porque eles dizem que ninguém é perfeito, você sempre pode melhorar. E você vê isso quando a gente tem aula com os nonos dans ali, com os Grandmasters, né? Que seria a última graduação. Às vezes eles dão aula, a gente tem aula com eles todo mês, aula online. Eles dão aula pra gente, assim, mesmo eu sendo oitavo dan, às vezes eles corrigem, eles ensinam alguma coisa que a sensação é que você é um faixa branca ali treinando.
E, cara, e os caras numa humildade, os caras tranquilo e tal, e sem nada de prepotência ali. Bem interessante isso. Você, oitavo Dan, está tendo aula com o nono Dan e às vezes se sente um faixa branca. A pessoa tem que olhar para dentro. Tá? E fala assim, eu não sei tudo. Eu preciso me desenvolver aqui em tal área que eu estou falhando aqui. Por mais que você esteja entregando resultado, se você não corrige uma falha, essa falha tende a crescer. Porque você está autoconfiante, está vendo? Como aconteceu, né, com esse lutador, lá, com esse mestre. Então, a autoavaliação, autocrítica, né, não pode deixar a soberba acontecer. Putz, mas eu sou fodão, eu estou dominando o mercado. A soberba antecede a queda. Certeza. É como 2 e 2 são 4. Ali você leu Humildade no começo, não faz mal para ninguém. Você leu no começo ali que o Brasil foi campeão por equipe de novo esse ano. Uhum. Daí eu falo para eles assim, porque eu vejo o mestre Demétrio dando treino para eles, às vezes eu vou assistir o treino quando eles treinam em Curitiba. E daí eu falo assim, eu sempre falo assim para eles, porque eu não me lembro a sequência assim, mas faz tempo que eles não perdem. E eu falo para eles assim, tipo meio tirando sarro, mas eu falo assim, vocês vão perder um dia. Sabe qual a resposta deles? Mas não vai ser nesse torneio. Então eles treinam e é legal assim ver a cabeça de campeão. Assim, ó, tem a bagunça, quando começa o treino, muda a chave, e aí eu falo assim, às vezes ali, vou almoçar com os caras e tal. Eu falo, pô, tantas vezes campeão, ganharam de novo. E eu falo, pô, vocês vão perder. E eu falo assim, cada vez que vocês ganham, vocês estão mais próximos da próxima derrota, sabe? Mas eles todos falam assim, mas não é no próximo torneio. Eles sabem, a gente vai perder um dia, mas não vai ser o próximo. Até porque as outras seleções devem vir assim, não, é o time a ser batido. O Chile foi campeão do mundo agora, 2 meses atrás, e ganhou do Brasil a semifinal lá por 1 ponto e por 2 segundos de distância, digamos assim. E óbvio que a gente queria lutar com o Chile aqui, porque pô, os caras foram campeão do mundo. Claro. O cara quer sempre estar lutando com os melhores. É o time a ser batido. E o Brasil ganhou do Chile a final aqui. Que bacana. E engraçado. E sabe o que foi mais legal? E daí isso é do taekwondo. O taekwondo, o torneio pan-americano foi feito no Brasil e nós que organizamos. E o Chile, digamos assim, em termos de seleção, é o nosso, eu não digo, é o nosso melhor adversário, porque eles nos motivam a treinar muito. Uhum. Sabia que na abertura do Pan-Americano, todo o taekwondo no Brasil, nós fizemos uma homenagem ao título mundial do Chile? Que legal. Por eles terem sido campeões. Daí foi até engraçado. Toda a galera foi lá homenagear os caras, receberam uma placa tal, de homenagem. Em Florianópolis. Em Floripa, Acabou, eles desceram do palco, daí eles falaram assim, até nós lutarem, acabou aqui. A gente volta à amizade depois da competição. E é engraçado isso deles, assim. Esse que é o respeito que existe no taekwondo, fantástico. É, muito legal. Respeito tem que ter, acima de tudo. Em qualquer relação, o respeito vem antes. Sim. Se não tiver respeito, já desaba tudo. Não tem jeito. Diga. Não, eu estava te ouvindo. Não, tá. Ademar, eu quero agradecer tua generosidade de estar aqui. Eu vou te pedir 3 dicas para quem está começando no esporte, enfim, começando a carreira, empreendendo, e 3 erros que você cometeu no passado, porque todo mundo erra, que você não faria hoje. Eu acho que as 3 dicas seriam aquilo que eu comentei no começo ali. Por que eu escolhi o taekwondo? Porque é o que eu gosto. Quando que eu percebi que isso poderia ser alguma coisa que eu pudesse viver do taekwondo e se tornasse uma profissão? Quando eu viajei para os Estados Unidos e óbvio que lá tinha um nível de profissionalismo muito superior ao que tinha na América do Sul, que a gente conhecia aqui. Então, fazer o que eu gostava e o que eu gostasse fosse algo que fosse rentável para mim. E eu vi lá que isso era rentável lá, porque lá eu via mestres de taekwondo que viviam super bem. Daí eu falei, cara, imagine eu viver assim, né? Uhum. E o terceiro, qual o impacto na vida das pessoas que eu posso ter? Porque, como eu dei o exemplo ali, quando eu quebrei minha costela lutando pela manhã na semifinal do Mundial, quando eu tive a dor ali, preciso fazer o exame para 5º da tarde, o que eu pensei? Eu pensei nas pessoas que conviviam comigo. E isso foi o que me deu força. Então, às vezes, o impacto que o meu trabalho faz na vida das pessoas
num momento que todo mundo normalmente pensaria em desistir, é aquela energia que você precisa, é aquela senha que você precisa para passar aquela fase. Então, porque às vezes você está desmotivado. Pô, não é... Eu ia falar que não é todo dia que faz sol, mas Curitiba realmente não é todo dia que faz sol. Mas não é todo dia que você ganha, não é todo dia que você está afim, não é todo dia que você está... Pô, agora eu estou super motivado para essa reunião. Mas quando você vai lá, pô, o que essa reunião vai mudar? O que isso muda para as pessoas que estão ali? Você tem um propósito maior, você tem um... Não é questão de você chegar, eu quero ter 200 alunos, é questão de você... O que você vai fazer depois daquilo? Porque senão, imagine, eu quero ter 90 quilos, daí eu cuido da minha dieta, tenho 90 quilos, daí, alcancei meu objetivo, tá, e agora? Se você não cuidar, você volta tudo de novo. Então, é passar. Então, seriam essas 3 coisas que eu recomendaria. É fazer algo que você goste realmente, que isso seja rentável na sua vida, e o impacto que isso vai ter na vida das pessoas que você convive. Isso em todos os sentidos. Todas as áreas. Você pode ser motorista de aplicativo. Se você for o cara que pega no horário... eu conheço motorista de aplicativo que virou chofer da família ganhando muito mais, porque era comprometido o que fazia. E a pessoa que precisa do motorista ali, que chegar no horário, sair no horário e tal, sabe o quanto é importante isso? Mais importante do que atender o cliente é encantar. Certeza. É encantar. Erros, só 3, pô. Ainda pode ser dessa semana. Top 3. Pô, erro, eu mais erro do que acerto. Certeza que é mais... Olha, eu acho que um dos grandes erros é fazer com... Acho que um dos grandes erros que eu fiz, assim, como eu sempre gostei de competir, é querer que todos no time fossem competidores. Uhum. E isso eu vi que eu perdi muitas pessoas boas que poderiam ser boas em outras áreas. Isso foi... E como tinha que competir. E não só competir, tinha que ser campeão. Para, digamos assim, ser aceito, ser respeitado por mim, digamos assim. Uhum. E isso foi um erro que eu cometi por muitos anos, assim. Pô, o professor de taekwondo, ele tinha que ser competidor, ele tinha que ser atleta. Hoje eu vejo, tem professores que competem, mas competem com um prazer nossa, se eu competisse com esse prazer, eu acho que seria até mais feliz. Teria até ganhado mais. E não com aquela, preciso ganhar a qualquer custo e tal. Então, acho que um erro foi fazer com que todos os professores tivessem que, digamos assim, pensar como eu pensava, no aspecto torneio, de ser competidor. Outro erro de pensar que toda pessoa já empresarial ali todo professor tinha uma vida útil. E às vezes a gente pensava que eu vou tirar o máximo dele e depois vai vir alguém mais jovem, mais barato e vai fazer o trabalho que esse cara faz. E às vezes esse cara que saiu era um cara que tinha valores e princípios que eu gostaria que esse cara tivesse até hoje. E eu perdi alguns professores bons, alguns poucos professores bons por, de repente, exigir mais dos caras. E também, por pensar que o cara tem uma vida útil. Aí eu aprendi que, pô, se o cara é bom, realmente eu quero as pessoas boas do meu lado. Porque, pô, quanto mais professores bons tiver no time, mais nós vamos crescer. Certeza. Maiores nós vamos ser. Então, esse eu acho que foi um erro grande assim, que eu cometi. E ainda cometo muitos erros na parte que falei do Excel. Assim, eu sinto assim, que eu preciso estudar mais isso, eu preciso me aprofundar mais isso. Porque antes de eu colocar alguém que seja especialista nessa parte eu acho assim que eu, no mínimo, preciso saber o básico. Porque senão, quando esse cara vier falar comigo, por mais que ele faça parte do time, eu não posso ser um bobo ali sem ter conhecimento. Eu preciso sempre estar buscando conhecimento. Todo dia eu acordo 5h30 da manhã, eu tenho o hábito de ler 1 hora por dia. E para mim isso é fundamental, assim. E a leitura é como treinar, você está exercitando o teu cérebro ali.
Perfeito. Tá nativa ali, é tá estudando. Nem tudo que você lê, você tem que, às vezes você lê um livro, não sei, 300 páginas, um parágrafo te serviu. E é o que valeu. Pô, fiquei 2 semanas lendo o livro. E é o que valeu. Não importa. Se não fosse as 2 semanas, não teria absorvido aquele capítulo. Tá certo. E quanto mais você cresce, é como o lance da montanha. Quanto mais eu subo, a minha visão é cada vez maior. E eu vejo, assim, do futuro que nós temos no taekwondo aqui é fantástico, é fantástico. Muito legal. E o que eu mais fico feliz é... No começo era ter mudado a vida dos alunos. Hoje eu vejo é ter mudado a vida dos professores. O que nós temos de professores que tinham outras carreiras e vieram para o taekwondo e são felizes no taekwondo. Promover transformação não tem preço. É o que me motiva hoje, assim, é fantástico. Erro, enquanto eu estiver jogando, eu vou estar errando, pode ter certeza. Isso aí dá para ser semanal. Isso aí. Isso é fato. Consideração? Na verdade, assim, uma aula fantástica aqui, né? Muita admiração e gratidão. E eu saio daqui com algumas palavras bastante fortes que você traz, que eu penso que o empreendedor leva para a vida, né? Que é a questão da disciplina, da organização, da resiliência, da humildade, da perseverança, que foram palavras que durante a tua fala você foi trazendo e que bate bastante forte, né? Para chegar aonde se quer chegar. Se não houver tudo isso, se perde no meio do caminho. Então, essas são palavras fortes que eu penso que vai servir para todo mundo que estiver assistindo aqui essa tua aula, que foi uma delícia. E que dá para implementar, que dá para levar para a vida, dá para levar para o trabalho e dá para levar para a vida. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês dois, aprendendo tanto nessa eu que agradeço. Aqui. Eu agradeço o convite. Para mim é sair da zona de conforto, né, do que estou acostumado a fazer. Mas é bom também, aprendo muito. E espero que tenham se divertido, as pessoas que vejam, que se divirtam e que tirem uma coisinha ali que possa, para mim, já... Missão cumprida já. Com certeza tem muita coisa. Então, o papo de hoje, Mestre Andrade, figuraça, já admirava antes, hoje então mais ainda. Assistam, anotem, tem muito aprendizado aqui. Comparem com o que foi falado, com as carreiras de vocês, com o que dá para aplicar no empreendedorismo, em vendas, em marketing, na gestão. Tem muito conteúdo bacana aqui. E a gente continua se vendo nos próximos vídeos. Tchau!